Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Tô retornando agora, né, de um tempo que tive que me ausentar das minhas mídias sociais, que no caso eu trabalho aqui com o YouTube, mas retornando hoje e retornando para iniciarmos o curso, né, o estudo, melhor dizendo, o estudo de O Livro dos Médiuns, né? Se você chegou aqui por acaso, se são suas primeiras visitas a este canal, peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link do canal nos seus grupos de WhatsApp para que a gente possa chegar a mais pessoas, né? E a intenção deste canal é primeiramente a divulgação, né, da doutrina espírita, é claro, mas também fomentar o estudo dentro do meio espírita, né? Que mais pessoas possam estudar, porque algumas não têm mais, por algum motivo, qualquer motivo que seja, não pode mais se locomover até um centro espírita, então a internet vem, né, intermediar essa interação, permitindo que muitas pessoas possam também ter contato com a doutrina e também poder estudá-la, né? Sem precisar se locomover, sem precisar sair só. E em qualquer momento da sua vida, mesmo que você consiga ir até um centro espírita, mas você está no carro, no trânsito e na estrada e quer ouvir uma palestra, quer ouvir um estudo, né? A internet vem nos auxiliar nestes aspectos e por isso que a intenção do canal é essa, é a divulgação da doutrina espírita e fomentar o estudo na doutrina espírita, principalmente se tratando das obras básicas, não que a revista espírita ela não seja, né, uma obra básica, ela ali foi o laboratório para que Kardec pudesse cunhar o que hoje denominamos, né, como obras basilares, porém a revista espírita ainda assim é um vasto, né, complemento de toda a obra, de toda a codificação que Kardec nos trouxe. Bom, sem mais delongas, eu acho que a gente já pode iniciar o estudo. No caso, no dia de hoje, a gente vai tratar especificamente de uma introdução, né, do que iremos tratar no estudo. É, Tem momentos, tem partes, capítulos, trechos do livro dos médiuns que são mais extensos. Então acaba que eles vão necessitar de mais tempo, né? De um período mais longo para o estudo. Então certos capítulos, certos itens demandarão que a gente tenha que dividir este estudo em um, dois ou até três vídeos, quiçá mais também, né? Mas assim, aos poucos a gente vai galgando, né, esse estudo e vamos caminhando juntos para completar o primeiro que seja, né? Ou para quem já fez algum outros estudo de mediunidade para complementar uma reciclagem, enfim, para a gente poder continuar sempre estudando, né? Que é essa orientação também dos espíritos para que nunca paremos de estudar, apesar que isso vem sendo deixado de lado, né? Dentro do movimento espírita há muito tempo, infelizmente. Mas dando início aqui, vamos entender a obra, né? O livro dos médiuns, o contexto histórico, né, do livro dos médiuns, ele foi publicado em janeiro de 1861. Ele foi seguido por uma segunda edição, né? Em primeiro momento veio uma edição mais singela, né, menor, mas aí em seguida já veio a segunda edição ampliada, que foi em novembro do mesmo ano. Então Kardec fez esse trabalho muito rápido, né? É, e essa última edição que foi feita e entregue por Kardec no ano de 1861, em novembro, é a edição base, né, que nós temos, que nós conhecemos hoje, a que nós estudamos e que temos acesso no meio espírita. Essa edição, ela foi
Pensem bem o trabalho, né, que isso não deve ter dado, mas ela foi totalmente reformulada, mas ela foi reformulada sob a orientação do plano espiritual, né? Kardec deixou isso claro e ainda ressalto aqui que a obra, isso nas palavras de Kardec, que a obra ela foi organizada e revisada pelo plano espiritual de capa a capa, ou seja, é uma obra totalmente espiritual. Muito pouco foi o dedinho do Kardec nessa obra. A gente fala muito pouco, mas a gente está falando de uma questão, né, de que ele codificou, né, que ele fez todo o aparato para que a obra fosse publicada. Mas assim, que tem, se pegarmos, né, todas as obras da codificação, o livro dos médiuns, e Kardec sempre enfatizou isso também, quase não, é na sua totalidade um livro feito e organizado, reformulado e orientado pelo plano espiritual. E Kardec ele estabeleceu, né, uma continuidade natural entre as suas obras. Se a gente for parar para analisar, cada parte do livro dos Espíritos, que é a nossa obra, né, do Espiritismo, que é a nossa obra basilar, ela deu origem a um desdobramento específico. Se você pegar ali a primeira parte do livro dos Espíritos, ela se desdobra a Gênesis. Ainda incito vocês a fazerem o estudo das obras basilares dessa forma. Estudem a primeira parte do livro dos Espíritos e aí estudem a Gênese. Estudem a segunda parte do livro dos Espíritos e aí você estuda o livro dos Médiuns. Você estuda a terceira parte do livro dos Espíritos e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E você estuda a quarta parte do livro dos Espíritos e você estuda o Céu e o Inferno. Para vocês verem o quão didático é Kardec quando se trata da questão de todas as obras se interligarem. Nada ali se perdeu. O fio da meada está em todas. Uma se liga à outra, né? Não é à toa que foi um grande pedagogo, né? Kardec, ele realmente veio em missão para nos entregar uma obra perfeita, completa. E é bom que entendamos, já que vamos iniciar aqui o estudo do Livro dos Médiuns, que entendamos o quão é importante o estudo do Livro dos Espíritos, tá? É de suma importância que o estudante do Livro dos Médiuns, ele tenha feito anteriormente um estudo do Livro dos Espíritos, porque além de ser, talvez, né, possamos assim dizer, a obra basilar da doutrina espírita, ele é o que dará suporte para qualquer estudo que você venha fazer posteriormente, né? Porque ali estão contidas as informações. Suponhamos que você, a princípio ali, você está conhecendo a doutrina, né? E você vai adentrar nas obras. Obviamente você vai ser instruído, acho que nenhum centro nega isso, só que você começar pelo Livro dos Espíritos. Mas se você seguir essa parte que eu acabei de citar para vocês, você já vai conseguir dar andamento aos seus estudos de uma forma mais coesa, né? Leu a primeira parte, estudou a primeira parte do Livro dos Espíritos, a Gênese, e assim por conseguinte. Então, você vai conseguir abordar todas as obras da codificação acompanhadas do estudo do Livro dos Espíritos, né? O didatismo do Kardec nesse ponto, ele é inegável e está muito além do que às vezes a nossa compreensão alcança. Muitas das vezes também nós não nos damos ou nós não damos a devida importância, ou a gente nem sequer olha, mas o livro dos médiuns, ele tem um subtítulo. E esse subtítulo é quase o objetivo da obra, praticamente, né? Para não dizer que de fato porque é frequentemente ignorado, até em alguns estudos que eu fiz, realmente não falaram do subtítulo da obra. E o subtítulo da obra é Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ou seja, é um guia. É um mapinha para te falar assim, ó, é por aqui que caminha, é por aqui que se anda, né? E isso nos revela a natureza prática da obra. Não é uma obra com a sua moral como ponto-chave, como é o Evangelho.
né? É uma obra prática, né? É de natureza prática, para que possa o médium caminhar, né? Tendo um mapinha de por onde andar, de por onde passar. E ela funciona como um manual para todos, né, que lidam com a mediunidade. Por quê? Para todos que lidam com a mediunidade. Vamos chegar nesse ponto ainda, mas vamos lá. Todo mundo sabe, dentro da doutrina, caso vocês, né, já estejam nela há um tempo, que todos somos médios, né? Mas alguns médios ostensivos, outros não têm tantas as percepções, vai ter uma aqui e outra colar, mas enfim. Mas às vezes você não é médium, mas você tem um médium em casa. Então é bom que você entenda como funcionam as coisas, certo? É. E nesse subtítulo, né, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, a palavra evocadores, o termo evocadores, ele é um termo utilizado na época, para o que hoje a gente chama de dirigente da reunião mediúnica, né? Dialogador, geralmente fica nisso aí, né? Dirigente de reunião mediúnica, dialogador e tudo mais. Naquela época, o Kardec se utilizou da palavra evocadores, né, para ficar de mais fácil entendimento para também o público-alvo daquele tempo, né? Mas apesar de estar, né, no subtítulo evocadores, hoje não é mais usado, mas também naquela época o Kardec também já deixava claro que não se deve fazer evocações, né, de forma leviana. É aqueles, aqueles joguinhos ali nos anos, sei lá, nos anos 90, início dos anos 2000 se fazia muito, né? A brincadeira do compasso, ou como foi o começo do espiritismo, mas naquele princípio se precisava que daquela forma fosse para fazer perguntas frívolas e tudo mais, né? Mas não se deve fazer evocações de forma leviana. Kardec e o livro dos médiuns vem nos trazer isso, que as evocações elas devem ser feitas em um ambiente controlado, né? E a isso denominamos as reuniões mediúnicas, que tem sempre estabelecido ali um dia e um horário, porque os espíritos, eles também possuem, né, trabalhos no plano invisível, inclusive lá se trabalha muito mais do que aqui, né? Então eles também têm os horários deles. Então, para que é como quando você vai fazer um evangelho no lar e você estabelece um dia e um horário. Então, os espíritos também marcam na agenda deles lá esse dia e esse horário. E na reunião mediúnica, a gente sabe que tem todo um trabalho que é desenvolvido, né? Antes mesmo da reunião começar, uma semana antes. Acabou uma reunião hoje, hoje mesmo, né? Eles já começam a preparação para a próxima reunião da semana que vem, né? Então, é por isso que Kardec, por isso e por outros motivos, né? Que Kardec, ele, apesar do título fazer menção a evocações, ele não aconselha fazer evocações de forma leviana, e sim de maneira controlada, né? Numa reunião mediúnica pré-estabelecido horários e dias. E o livro dos médiuns já vem com esse nome, então muita gente pensa, só os médiuns devem lê-lo, devem estudá-lo, né? Mas pensemos bem que também Kardec nos disse que todos nós somos médiuns, né? E o que a gente precisa entender é que se tem médiuns que têm clara evidência, que psicografam, né? Que tem a psicofonia, e tem aqueles que o germe ali da mediunidade, ele tá ali, mas ele não é tão ativo quanto, né, é um médium psicógrafo, um médium psicofônico e tudo mais. Mas essas pessoas, não que o livro dos médiuns não sejam dirigidas a ela, muito pelo contrário, né? Porque se deve estudar, por mais que você não seja médium de forma mais latente, se deve estudar, porque além de ser uma obra basilar da doutrina, né? É, a, a, o fato de nós conhecermos o que trata nela, o que Kardec, principalmente até pelo fato de ser uma obra totalmente editada, né, digamos assim, pelo plano espiritual.
Então, a gente deve estudá-la e estudá-la com mais afinco para entender, porque, querendo ou não, o que, que é a mediunidade em si, né? Ela ali é um meio para que os encarnados, né, possam sanar, né, os seus débitos, um pouco de seus débitos, e também, de certa forma, um auxílio ao plano espiritual. A gente sabe que o plano espiritual não precisa dos encarnados para isso, mas é uma misericórdia divina para com os encarnados, né, que Deus proporciona a mediunidade para que eles possam trabalhar, né, os seus débitos passados. Esse também é um meio. E também para exercitar a caridade de qualquer forma que o for, né? Porque médium não precisa necessariamente estar na reunião mediúnica, porque pensem comigo, lá, sei lá no Oriente Médio, não tem espiritismo. Como é que eles fazem lá? Porque médiums tem, mas não tem espiritismo, não tem centro espírita lá, não tem reunião mediúnica. Como é que eles fazem? Né? Então, muitas vezes a gente diz que o médium tem que estar na reunião mediúnica. Olha, se ele não se sente bem ali, mas ele gosta da campanha do quilo, ele gosta da sopa fraterna, de auxiliar em qualquer outro trabalho de caridade da casa ou não da casa, por exemplo, a Igreja Católica também não possui mesa mediúnica, e lá possui médiuns, né? E o que que essa galera faz? Trabalha no bem, né? Então, não necessariamente que o médium precisa estar na mesa mediúnica, mas é aconselhável que o faça. Mas também não deixe de lado o trabalho de caridade, né? E para aqueles que não são médios, em busca além do conhecimento e para entendermos que quando desencarnarmos é para lá que iremos, né? Somos espíritos, espíritos eternos. Então a gente precisa ter esse entendimento de como a mediunidade funciona nos dois planos. E uma segurança assim para Kardec que ele enfatiza, né? E Kardec, ele foi muito seguro em si de deixar isso claro também, que ele enfatiza que para quem se aventura na mediunidade sem o estudo, porque a gente também, né, tem desses que eles ficam tão empolgados, eu sou médium, tô vendo coisas, ou sei lá, às vezes tá sofrendo uma obsessão, né, e vai até a casa espírita e fala, para quem o atende, fala assim, eu sou médium, quero ir pra casa espírita, quero ir pra mesa mediúnica. E pior que tem casa que deixa, né? Então essas pessoas, elas se aventuram na mediunidade sem fazer nenhum estudo. Isso é como dar um salto no escuro, né? Um salto, melhor dizendo, do abismo. Porque a gente sabe que vai ser complicado, é, é, né, vai ter muitos percalços, não vai ser uma coisa tranquila e pode até levar realmente a um processo obsessivo muito maior, né, do que poderia acontecer. Então, é essencial, né, para entender com quem, como e em que condições se deve estabelecer o contato com o mundo espiritual, né? Então, não se deve eu descobri que hoje eu sou médium e amanhã já vão me colocar na reunião mediúnica. Bem, o caminho não é esse, o caminho passa pelos estudos, né? E os estudos não é porque você terminou os seus estudos, você vai para a mesa mediúnica, que você nunca mais tem que estudar. E a maioria dos médiuns cometem esse erro, né? Eles nunca mais tocam num livro sequer. Olhe lá quando muito ouvem uma palestra e estão entendendo o que está acontecendo, né? Então tem sempre que se haver aquela reciclagem. Um dos pontos centrais da introdução, né, é a desmistificação do termo médium, né? O espiritismo, ele propõe uma visão mais holística, né? Como eu disse, todos somos médiums, alguns em maior, outros em menor grau. Então a gente tem ali aquela mediunidade ostensiva, aquela mediunidade que é capaz de produzir fenômenos claros, né? A psicografia, a psicofonia, a vidência. Essa seria a mediunidade ostensiva. Mas a gente tem também a mediunidade latente, ou aquilo que denominam universal, né? Que é a faculdade inerente a todos os seres humanos, ou seja, todos nós somos médiums em algum grau, uns em maior, outros em menor, né? E todos
Todos somos médiuns, pois todos recebemos, né, as influências espirituais e compartilhamos uma psique que se mistura ali, né, a outros pensamentos, né? Então, é esse ponto. A pessoa pode não chegar a psicografar, a pessoa pode chegar a não ter a psicofonia, nem a evidência, mas pode ser que em algum momento ela ouviu alguma coisa ali, né? É aquela mistura de pensamento, será que isso é meu? E às vezes foi uma intuição do seu mentor ou dos espíritos que o cercam. Mas gosto de um orador, eu não me lembro o nome dele agora no momento, mas lembro que ele fala assim, ó, médio ostensivo se sofre processo de obsessão, é médio ostensivo, né? Porque um médio que ele seja latente ou universal, né, ele não sofre o processo obsessivo. Só quem sofre o processo obsessivo é quem tem a mediunidade ostensiva, né? Porque aí ele é capaz de produzir os fenômenos claros, né, que a gente consegue entender. E a mediunidade, ela não é uma faculdade mística, né? É mais um sentido natural da alma, comparada à visão ou audição que nos permite interagir com a dimensão espiritual. E é interessante porque há pouco tempo, né, pouco tempo não, ano passado, saiu uma pesquisa onde tratou, né, fez uma pesquisa ali com pessoas que se dizem médium, né, e não vou falar, tem outro vídeo aqui no canal falando sobre essa pesquisa, procurem aí, tá, mediunidade genética, e o pesquisador, né, ele conseguiu chegar ao entendimento de que as pessoas que se dizem médium, ou seja, aquelas que dizem que têm que conseguem fazer um intercâmbio com o que elas dizem ser o plano invisível, elas têm entre si um gene em comum, né? Que os que não dizem ser médios, que são parentes, né, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau ali mais próximos, não possuem, né? Então, a ciência vem nos comprovar que você que possui a mediunidade ostensiva, você tá ali com um gene diferente. E isso é feito lá no plano espiritual. E isso também está bem especificado assim no livro Os Mensageiros, né? Que André Luiz nos traz. André Luiz, que é, né, é um, abre aspas, um explicador de tudo que Kardec conseguiu nos trazer ao seu tempo. André Luiz vem nos explicar, né, o plano espiritual, de que forma ele funciona, e no livro Os Mensageiros ele perpassa por isso, né, para quem quiser dar uma lida lá, leia a obra inteira, é fantástica. Então ele vai se aperceber ali de que lá onde eles estão lá, né, há um preparo para que o médium reencarne, né? É, e esse preparo hoje, a ciência aqui, por meio de um pesquisador brasileiro, né, conseguiu comprovar que sim, a mediunidade, para você ser médio, você tem um gene. Médio, digo, ostensivo, né? Você tem um gene. Então, isso já é uma coisa que é plasmada lá em cima e é traga aqui para baixo. E nisso a gente já liga a questão do compromisso reencarnatório, né? E o preparo espiritual. Eu falei, né, inclusive, sobre a obra Os Mensageiros, e a obra ela esclarece que, no caso, os, o livro dos médios, ele esclarece que o estudo não cria, né, a mediunidade ostensiva. Não há como se criar. Eu li hoje o livro dos médiuns, então amanhã eu sou médium e já posso ir para a mesa. Não. O livro dos médiuns, ele não vai te tornar um médium, ele não vai te dar mediunidade ostensiva. O que o livro dos médiuns fará? Ele vai te orientar, né? Ele vai orientar aquela pessoa que já possui a mediunidade e dará conhecimento àquela que não possui a faculdade de modo extensivo. E segundo, como eu falei aqui, né, na obra Os Mensageiros,
André Luiz, os médios ostensivos, e aqui é importante, vou pontuar isso aqui, os médios ostensivos e também os dirigentes e os médios de sustentação, eles são preparados no plano espiritual antes de reencarnar, né? É, tem lá a questão de espíritos que até 10 anos recebendo passes, lá no livro descreve, eu não vou saber falar assim especificamente, mas 10 anos recebendo passe lá num dos prédios lá, dos mensageiros, recebendo passes a níveis perespiritual, né? Para que os médiums cheguem aqui, talvez essa condição genética que hoje a gente já sabe que existe nos médiums, ela comece a ser plasmada lá, né? E ela venha se findar aqui. Então, você fica ali, tem os relatos de até 10 anos de o espírito estar tomando passes especificamente para se preparar para reencarnar aqui como médium, como dirigente, como sustentador, né? E passes de nível espiritual. Por isso aí a gente tem a conciliação, né? Do que hoje já nos foi trazido pela ciência da questão genética ligada aos médiuns, né? É, voltando aqui, senão eu ainda vou acabar me esquecendo. Os dirigentes, assim como os médiuns, né? E como também os médiuns de sustentação da reunião mediúnica, eles também são preparados lá em cima, né? Não é uma coisa, hoje eu vou ser o dialogador da região, da reunião mediúnica. Não funciona assim. Existe uma preparação no plano espiritual, né? Para que ele seja capaz de estar naquela situação, né? Para resolver o que tem que resolver, fazer o que tem que fazer. Porque, por mais que alguns médiuns dirigentes, médiuns dialogadores, eles dizem não ser médiuns, não vejo nada, não ouço nada. No plano espiritual, que eles estão, né, se preparando para essas tarefas, de alguma forma isso é plasmado, né, por via de passes, via perispírito, para que ele, estando ali no diálogo direto com os espíritos, através dos médiuns ali, ele consiga ter uma, uma, uma intuição, né? Uma palavra, uma frase para auxiliar aquele espírito. Ele consiga, e a gente sabe hoje dos equipamentos, né? Que já possuem, que a sala mediúnica já possui, e também que são de auxílio ali, alguns dos equipamentos são de auxílio ao dialogador. Então, ele também é preparado no plano espiritual para ele ter estas percepções, né? Que também mesmo que, porque é de uma opinião assim que o dialogador não seja médium, né? Mas a gente fala no campo do médium ostensivo, né? Mas ele é médium ao ponto dele ter as percepções ali para conduzir a reunião mediúnica, né? Tentar entender ali o que o espírito está falando e vem a imagem à mente, né? Vem uma frase, uma intuição de como tratar com aquele espírito e tudo mais. Isso também é tudo planejado no plano espiritual, assim como os médios de sustentação. A sua capacidade de doar ectoplasma, né, para que a reunião consiga se efetuar, né, de maneira que caminhe bem, né? Entre aspas, que caminhe bem. E frequentemente, né? Então, por mais que os dialogadores, os médiums dialogadores digam que não são médiums, né? A gente sabe que essa não é uma verdade. Frequentemente, né, a mediunidade ostensiva, ela é concedida aos espíritos que falharam em vidas passadas, né? Ou que buscam resgatar os débitos graves através da disciplina e da renúncia. E a gente tem no meio espírita, às vezes, até já ouvi gente falar assim,
Não, eu sou médium de cura. E falou com um ego do tamanho do mundo, né? E eu pensei, e eu pensando, é, quanto maior as capacidades mediúnicas do médium, né? Talvez sejam maiores os seus débitos, né? Talvez por isso da sua maior capacidade mediúnica e que também ela tem que ser trabalhada. E o problema, às vezes, que dentro do movimento espírita estão se fazendo deuses de médiuns, né? E esse endeusamento pode levá-los a cair num abismo profundo aí da perdição, do orgulho, da vaidade, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso e lembrarmos, quanto maior a capacidade mediúnica, provavelmente maior os débitos a serem resgatados. Não, não é a mediunidade, é uma bênção, né? Porque através dela estamos resgatando nossos débitos, mas temos que entender que também a temos porque já falhamos anteriormente, né? E se falhamos anteriormente, a temos agora também para tentar resgatar. Então, a vaidade nesse aspecto não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, a probabilidade é piorar bastante a situação. Então a gente tem algumas, né, consequências morais, né, e autoconhecimento, porque quando você estuda uma obra básica, não digo lei, né, quando você estuda uma obra básica da codificação, o intuito é que você se transforme, o intuito é que você melhore, né? E o estudo da mediunidade, ele não deve ser apenas teórico, né, ou fenomênico. Por quê? Kardec e os espíritos, eles ressaltam que o objetivo principal é a transformação interior. O princípio fundamental, principal, é a transformação interior. E aí a galera se apega a tantas outras coisinhas, né? E deixa passar o importante. Que eu digo assim, cara, tu tá há 5 anos na doutrina espírita. 1 ano para aprender ali o comecinho, segundo ano para começar a se adaptar, e os 3 anos você tem que ter melhorado um pouquinho. Não é muita coisa não, mas você tem que ter melhorado um pouquinho, porque senão não está cumprindo, sabe? Você não está cumprindo com a proposta, que é a transformação interior, né? Você tem que fazer esse trabalho de interiorização, né? E o livro dos Espíritos, ou todas as obras do Kardec, assim como as demais obras, elas te levam quase ao que Jung chamava do caminho da... Talvez não, né? Não te leva à individuação, mas te coloca no caminho da individuação. E essa individuação, ela é basicamente essa transformação interior. É o se conhecer, né? É, quando Sócrates diz estava certo, né? Conhece-te a ti mesmo. É redundante, mas ainda assim é uma frase muito verdadeira, né? Que a gente precisa, através da codificação, através dos estudos, do trabalho no bem, buscar por essa transformação interior. Por que que eu disse da individuação, né? De se pôr no caminho ali da individuação de Carl Gustav Jung? Que entender a mediunidade vai ajudar a compreender por que sofremos certas influências, certas obsessões, como eu disse anteriormente. Só sofre obsessão quem é médio ostensivo, tá? Como os nossos pensamentos se sintonizam com o invisível e como que as discussões cotidianas podem ser influenciadas por legiões de espíritos, né? Se estivermos em vigilante. A mediunidade ela não traz consigo só a questão do intercâmbio com o plano invisível, com o plano espiritual. Ela traz mais dever. Ela traz que você tenha disciplina, porque um médium indisciplinado ele não é vigilante e no momento que ele não é vigilante ele está ali suscetível a qualquer tipo de ação espiritual, das mais degradantes possíveis, né? Então,
é importante que você, médium, sabendo que é médium ostensivo, estude, né? E que esse estudo possa te levar a um caminho que te coloque no caminho da individuação e que esse caminho também faça a sua transformação interior, que esse é o ponto-chave, né? Para que você se torne um médium vigilante e não um joguete de espíritos menos felizes. A mediunidade, ela serve para que o indivíduo aprenda a viver como ser espiritual enquanto ainda está encarnado. Essa é a bênção. Estar encarnado e estar encarnado médium, porque é difícil. É difícil já nos tempos de hoje, na época do livro Os Mensageiros, eu acho que já tem para mais de 70 anos, já se estava difícil reencarnar médium. Agora está muito mais. Então, para que não percamos a nossa encarnação, né? Então, nossa encarnação como médiuns, cabe a nós aprender a viver a vida espiritual, o trabalho espiritual, né? Enquanto a gente ainda está encarnado, utilizar a mediunidade para o bem, para o trabalho no bem, para buscar a transformação interior, né? E lembrando Chico Xavier aqui, quando ele dizia que a gente utiliza o corpo físico como uniforme de trabalho, né? A gente coloca ele de manhã, sai para trabalhar e volta, tira ele, dorme, vai para riba, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que se sois médium ostensivo, estuda, trabalha. Não sois médium ostensivo, também estuda, trabalha. Porque a transformação interior, ela não se dá somente para o médium. Ela se dá para todo aquele que quer conhecer os caminhos, né, que a vida espiritual nos trará um dia e o que podemos fazer hoje para melhorar esses caminhos no futuro, né? E um abre aspas aí, o estudo da mediunidade é o estudo da realidade humana, né? É a oportunidade de levantar o véu de Ísis e enxergar para além do plano físico, compreendendo a psique em sua totalidade. E assim, buscando o nosso caminho de individuação, de transformação interior. Bom, este é um vídeo somente de introdução, né, do livro dos médiuns, um estudo que a gente vai fazendo por aqui aos poucos, né? Espero ter vocês comigo nessa caminhada. E vamos lá, seja você médium ou não, né? Você possa estar presente aqui conosco, caminhando, e que possamos buscar, né, esse caminho da individuação para nós, essa busca da transformação para nós. Uma boa noite a todos. Gratidão.